segunda-feira. Que idade vocês me dão? Nenhuma para você. 29. Encerrou. 29 tá bom. Ficamos com 29. Certo? Só tem 5, é bagunça. Então, 29 tá bom. Então, 29 anos. Olha, minha idade é a seguinte. Eu tenho... a minha vida antes de Deus foi até os 25. Tenho 22 anos de caminhada. Ui. Que idade eu tenho? Quanto? Você sabe contar. 47 anos de idade completei no dia 6 de janeiro. O que nós comemoramos no dia 6 de janeiro? Dia de Reis. Então eu sou príncipe. Palmas para mim. Sou príncipe. Filho de rei. Amados irmãos, o tema da nossa pregação nesta tarde é intimidade com o Espírito Santo. Quem não veio pela manhã? Bastante gente, né? Uma palavra de Deus para nós nesta tarde. Já peço a vocês que depois dessa palavra você já abra o coração para a obra que Deus tem a fazer na vida de vocês nesta tarde. A palavra de Deus dizia hoje para mim, para vocês, que Ele vai criar, gerar um novo no nada. No nada de vocês. O que eu quero dizer com isso, o que o Espírito quer dizer com isso, é quando nós não somos nada, que Deus cria e gera tudo dentro de nós. Na criação, no Gênesis, a palavra diz que havia um vazio. E o Espírito de Deus criou todas as coisas. Deus criou a partir do nada. E Deus é criado no nada que somos nesta tarde. Amém? Amém mesmo? E precisamos abrir o coração para a obra dele de hoje. Deus quer fazer. Deus quer gerar, Deus quer criar, Deus quer curar, Deus quer nos encher do Espírito Santo nesta tarde. Eu digo a vocês, a partir de hoje, a vida de vocês será diferente. Amém. Amém? Será diferente. As músicas que vocês ouviram, é bom se despedir delas. As pessoas que estão aqui depressivas, com ansiedade, hoje vai acabar isso. Porque o Espírito Santo vai fazer uma obra estupenda na vida de vocês nesta tarde. Amém. Mas o Espírito Santo exige algo de vocês. Abertura do coração, abertura para a ação dele em vocês. Amém? Amém. Deixa a palavra fazer, deixa a palavra realizar a obra que tem que fazer nesta tarde em nossas vidas. Deus pregava pela manhã, a partir de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Tudo aquilo que somos, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Corpo é o quê? Nós falamos de quê? Quando a gente fala de corpo, falamos de tudo que nós fazemos ao nosso caminhar, as coisas que acontecem dentro do nosso corpo, doenças, tudo isso. Fala do corpo, da alma. Deus explicou. Pela manhã da alma, psique, a dimensão da psique, a dimensão da mente, e o espírito. O que ele falou para nós pela manhã? O Espírito. Eu não sei se ele falou essa palavra, mas vou falar. Existe dentro de nós o Santo dos Santos. Falou isso, Deus? Não. Isso aí é você. Santo dos Santos. Dentro de nós é um lugar secreto, um lugar onde só Deus entra. Nem o diabo entra neste lugar. Só Deus entra. Só Deus tem acesso a este lugar. É o Santo dos Santos. É o Espírito. Mas nós precisamos entrar neste lugar, permitir que o Espírito Santo entre neste lugar, que é o Santo dos Santos. É o quarto de cima que está dentro de nós. E nesta tarde nós queremos entrar neste lugar, ter contato com o Santo dos Santos, que é o Espírito. Amém?
Amém. Vamos abrir novamente. Deus começou, eu disse que Deus começou com o primeiro texto que eu vou começar. Evangelho de São João, capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Não combina não, né? Não. Porque o Espírito é que olha o meio. Capítulo 4, verso 23. Lembram disso? Pela manhã? Tudo isso aqui é só uma introdução para aquilo que eu quero falar sobre essa intimidade com o Espírito Santo. Nós estamos numa experiência de oração. Nós vamos fazer nesta tarde uma experiência com um tipo de oração tão antigo na igreja, mas que esquecido também na igreja. Que a renovação carismática trouxe de volta de maneira muito forte esse tipo de oração que o Padre Cartilho gosta de fazer, principalmente quando a comunidade de Bethesda está lá. E é esse tipo de oração que nós vamos aprender hoje, nós vamos exercitar esse tipo de oração. Mas eu quero introduzir primeiro para chegarmos até essa oração. Deus explicou um pouco sobre essa leitura. É o texto da conversa de Jesus com a samaritana. A palavra de Jesus, a conversa com ela está em torno da água. Olha só, da água. Interessante que tem uma água aqui que não para de cair, nosso livro aqui em cima, aqui, uma água, a gente limpou aqui, mas a água continua a cair, continua a cair. O que isso quer dizer para nós isso? Esta água está caindo, não para de pingar. Mas parece que está querendo dizer para nós que o Espírito Santo quer pingar mais água em nós, não quer cessar de derramar dentro de nós. Mas o Espírito Santo não quer apenas a conta-gotas derramar em nós, ele quer derramar em profundidade a graça dele, não quer parar. A chuva parou, mas continua ainda a água. Então não é a água, mas é a água do Espírito Santo que quer se derramar sobre nós. Assim como aquela mulher que estava com sede de água, Jesus deu uma água para ela, para nunca mais ter sede. E é esta mesma água que nós queremos beber nesta tarde. Verso 23. Mas vinha a hora, que já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Nós somos adoradores. Os adoradores que Deus deseja. Deus deseja fazer de você um adorador. É a palavra de Deus para nós hoje. Ele quer fazer de você um adorador. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus chama seu adorador. Fala para ela. Você convenceu ela? Mas a palavra diz que nós temos que adorar em espírito, em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Ora, amados, se Deus é espírito, então nós só podemos adorar o Pai em espírito. Não é isso? Sim ou não? Sim. Então, para nós adorarmos o Pai em espírito, precisamos ser homens e mulheres espirituais. Em espírito e em verdade. Nós falamos que o homem é espírito, alma e corpo. Se nós permanecermos somente nessa dimensão da alma e do corpo, nós não vamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Nós não seremos adoradores que o Pai deseja, porque vamos estar nessa dimensão apenas da mente, da psique, essa dimensão da alma. E nós precisamos sair dessa dimensão da alma para entrar na dimensão do espírito, pois lá nós vamos encontrar Deus. Precisamos permitir que nosso coração, nosso ser, possa abrir esta porta do Espírito para que o Pai possa entrar. O Pai possa entrar neste lugar do Santo dos Santos. Nós precisamos ser homens e mulheres espirituais para adorar o Pai em espírito. Ora, nós somos corpo e alma. A alma fala da mente. Agora eu pergunto, nos tempos de hoje, por que o ser humano está sofrendo por doenças
da mente. Por que as pessoas estão sofrendo tanto depressão, ansiedade, tantas doenças da mente? Por quê, amados irmãos? Por que hoje as pessoas estão sofrendo tanto? Porque essa doença cresceu tanto em nosso meio. Porque depressão existe tanto em crianças depressivas, jovens depressivos, jovens tirando suas vidas. O ser humano de hoje se afastou do espiritual para permanecer nessa zona da mente. E na zona da mente nós não encontramos as respostas que nossa alma necessita, nosso espírito necessita. Há muitas doenças psicossomáticas. São doenças que as pessoas vão permanecendo nesta zona, nessa dimensão da psique, da mente. E vai se somando dentro. As pessoas não vão encontrando mais solução para os seus problemas porque não buscam na espiritualidade, não buscam no espiritual, buscam na mente. E da mente não vai encontrar a solução, então as pessoas adoecem. Ficam doentes porque não buscam o espiritual. Nós não conseguimos captar a ação do Espírito Santo porque nós permanecemos nesta zona, nessa dimensão da mente. Nós precisamos sair dessa dimensão da mente para entrar na dimensão do Espírito. Amém? Para isso eu preciso exercitar. Se eu exercito, eu faço exercício, estou repetindo apenas aquilo que Deus falou. Algumas pessoas não tiveram aqui, eu preciso repetir isso. Se nós exercitamos o nosso corpo, interessante que para José Eduardo nós estamos falando, tanto a fala do Edelson como a minha, é baseado na formação do Padre José Eduardo. O Padre José Eduardo, assim, me deu uma liberdade tão grande. Por quê? Porque ele é um mestre, ele é um teólogo, doutor, não é isso? Doutor em teologia. E a pregação dele me deu uma liberdade no espírito tão grande aquilo que ele falava. Ele dizia o seguinte, algo interessante, que nós quando vamos exercitar, já senti isso mesmo, exercitar o corpo, digamos uma pessoa que não frequenta uma academia e vai frequentar pela primeira vez, começa na semana, claro, vão sentir dores, depois se acostumando, ele vai perceber que ele tem músculos. Isso já aconteceu comigo. Percebe que tem músculo. Embora na barriga, mas tem músculo. Porque você está exercitando o corpo, de repente você percebe que tem algo diferente em você, porque você está exercitando o corpo. O corpo entra em atividade. Então, da mesma forma, nós temos espírito. Mas eu preciso experimentar, eu preciso exercitar isso para entrar nessa dimensão do espírito. Eu preciso exercitar. Se eu não exercito isso, eu não vou entrar nessa dimensão do espírito. Ora, o grande problema, nós permanecemos nessa zona da mente e não captamos aquilo que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. Mas, irmãos, nós nos abrimos pela mente, ampliamos o espaço para o diabo entrar pela nossa mente. O diabo entra pela mente, não pelo Espírito, mas pela mente ele entra. Ele precisa de coisas naturais para poder entrar em nosso espírito. Por que o demônio, por que esoterismo, essa coisa de horóscopo? É permanecer na mente, é ampliar a capacidade mental para permanecer nesse estado da mente. O diabo, o que ele mais quer é que nós permaneçamos na mente. Por que as pessoas na universidade se afastam de Deus? Por que as pessoas nas universidades falam contra Deus? Por que isso? Por quê? Porque a capacidade mental deles está ampliando cada vez. Quanto mais você amplia a sua capacidade mental, mais você se afasta de Deus. E é isso que o demônio quer. Que as pessoas permaneçam nesse estado da mente. E quando eu falo da mente, amados irmãos, eu falo da capacidade de inteligência que nós temos. Dessa capacidade. Entende? Quer falar alguma coisa? Então, existem vários instrumentos naturais para nós entrarmos nessa dimensão da mente.
O que mais o demônio quer é que nós permanecemos nela. Quantas pessoas ficavam guiando suas vidas por horóscopos, esperando que o horóscopo desse um sinal ou a palavra para mudar a tua vida? Quantas pessoas fez ficar esperando? Vendo o que o horóscopo vai dizer hoje? Quantas coisas ocultas as pessoas estão buscando? O ocultismo. Isso é tudo na mente, não no espírito. O demônio quer isso, porque você fica preso a essas coisas, é uma escravidão. As pessoas ficam esperando que o esoterismo dê resposta para a tua vida, quando na verdade nós precisamos realmente viver, buscar, lutar, e ficamos parados, sentados, esperando resposta. Esoterismo, horóscopo, Ouija. Vocês conhecem a Ouija? A prancheta Ouija. Também que levam a uma abertura muito grande sua para o demônio entrar. Porque não são os mortos que vão falar ali, mas o próprio diabo que vai falar com você ali. Porque o diabo quer que você amplie essa capacidade mental tua para entrar na sua vida, para te escravizar, ou seja, se afastar da espiritualidade verdadeira. Porque ele sabe que quanto mais você se abre à espiritualidade, ao Espírito, mais você vai se encontrar com Deus, mais você vai encontrar a verdade. Verdadeiros adoradores vão te adorar em espírito e verdade. E o demônio não quer isso. Porque você se abre à espiritualidade, a Deus, você vai encontrar a verdade. A verdade não é essa, isso é mentira. Quantas pessoas escravizadas nas TVs, nas novelas, nas fábulas mentirosas das novelas? Quantas pessoas? Então o demônio quer cada vez mais que nós ampliamos esta capacidade mental nossa. Você ouviu essa frase de que nós usamos, acho que é 10%, 2% da mente? Mais ou menos isso, né? Apesar de que a Lúcia Brito foi até 100%. Foi 8%. Mas isso é filme. Mas a nossa capacidade mental, quando nós entramos nesta área da capacidade mental nossa, e ampliar cada vez mais, buscar coisas naturais para ampliar essa capacidade mental, mais nós vamos nos afastando da espiritualidade, mais vamos afastando do próprio Deus. Por isso pessoas vão se adoecendo. Lembro, às vezes, um jovem, eu cheguei, estava morando na comunidade de São José, cheguei à tarde, mas ao avenida tinha um jovem lá, e duas pessoas, era a esposa dele, outra pessoa lembrou de mim, levou esse rapaz para lá, da comunidade, e eles estavam sofrendo porque o pai e a mãe, já há alguns meses, tinham morrido, ele estava numa crise depressiva, estava buscando drogas, e eu lembro que eu conversei muito com aquele jovem, rezei por ele, hoje ele está bem. Mas eu usei a própria vida dele para dar uma resposta para ele. Ele foi lutador de jiu-jitsu. E era musculoso ele. Eu falei para ele assim: o que adiantou para você passar esse tempo numa academia, lutando no jiu-jitsu, ficando bombado? O que adiantou para você? Que força isso deu para você? Deu força para o teu corpo. Mas deu para o teu espírito, para suportar a dificuldade da vida? A questão é, nós vamos buscar as coisas da mente, buscar as coisas do corpo, mas isso vai ser força para você quando a dificuldade vir na tua vida? Aquele jovem estava desabando, estava depressivo. Hoje está bem na rua, estava maltrapilho, barba mal feita, e hoje está uma pessoa totalmente diferente, trabalhando, perdeu o emprego por conta dessa situação. Naquele dia eu orei por ele, rezei dele, falei para ele: olha, você tem filhos. Você tem um motivo para lutar. Então as pessoas hoje não estão se abrindo ao Espírito. Amados irmãos, quando eu falo de Espírito, nós temos o Espírito. Quando eu falo do Santo dos Santos, nós temos este lugar santo dentro de nós. E nós precisamos permitir que Deus entre, que Deus tenha acesso a este lugar. Nós tenhamos acesso a este lugar. Porque quando nós nos encontramos com Deus, é neste lugar que Deus está dentro de nós. Ora, se nós permanecermos no Espírito, claro que o mal não vai entrar dentro de nós, que estamos no Espírito. Mas se nós permanecemos sempre na mente, claro que o demônio vai encontrar lugar para entrar.
dentro de nós. E nós precisamos sair deste lugar. Nós, quando permanecemos na mente ou na alma, nós produzimos coisas dentro de nós. Produzimos situações. Nós produzimos imagens, nós criamos situações que não existem na nossa vida. Por isso pessoas vivem ansiedade e outros problemas, porque a mente cria essas situações. A nossa mente passa, preste atenção nisso. Não sei se você já viveu isso, mas a mente acaba nos enganando. Você vê a pessoa e diz assim, você imagina aquela pessoa, você olha para ela e diz que aquela pessoa é assim, assim, sabe? Não sei o que, não sei o que, isso aqui, a pessoa é, né? Então, já fizeram isso? Já fizeram um pré-julgamento? Só olhar para a pessoa? Já fizemos pré-julgamentos. Porque nós imaginamos nossa mente que aquela pessoa é assim, assado. É não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a pessoa não é. Abraão, Deus chamou Abraão. Abraão e Sarai, sua esposa. E Abraão, ele não podia ter filhos. Ele nem Sarai não poderiam ter filhos. Preste atenção nisso. Nós produzimos coisas na mente. Às vezes o demônio nos engana. E Abraão disse para Deus, na conversa com Deus, para ele que o único herdeiro que ele tinha era o servo dele. Mas Deus falou, não, você terá um herdeiro que sairá de ti. Deus fala para ele, você terá um herdeiro que sairá de ti, não é o teu servo. O tempo passa. O que Sarai vai pensar? Ora, Deus prometeu que vai dar a Abraão um filho. O que Sarai pensou? Imaginou na mente dela. Vou pegar a minha escrava Agar, vou dar para Abraão ter um filho, já que Deus prometeu um filho. E aconteceu, Sarai pegou, veja só como nós produzimos coisas na nossa mente que não são de Deus. E Sarai dá Agar para Abraão. Abraão tem um filho, Ismael. Ismael só deu trabalho. Ismael só deu trabalho ao ponto de Abraão mandar embora Ismael. Abraão mandou embora Ismael. Mas quando Deus chama Abraão para fazer o sacrifício, Deus diz assim para Abraão: Abraão, chama teu filho, teu único filho. Ora, mas Ismael não era filho. Isso era Isaac, falando. Abraão teve um filho legítimo, Isaac, dele e Sarai. Então Deus falou para Abraão: chama teu filho, teu único filho, Isaac, e vai fazer o sacrifício no lugar que eu te mostrar. Ora, mas Abraão tinha um filho que era Ismael. Amados irmãos, quero dizer para vocês que nós precisamos mandar embora os Ismaéis da nossa mente. Nós produzimos Ismaéis dentro da nossa mente. Produzimos coisas que vão dar trabalho para nós, vai criar situações ruins para nós, vai atrapalhar nossa vida espiritual, vai impedir que nós entramos nessa dimensão do Espírito, neste encontro com Deus. Esses Ismaéis precisam ir embora. Essas coisas que nós temos na mente precisam ir embora. Essas coisas que nós achamos que é felicidade para nós, que dá uma sensação boa para nós, precisam ir embora em nossas vidas. E tomar para nós aquilo que é legítimo, aquilo que é de Deus, para nossas vidas. Que nós geramos isso dentro de nossa mente. Abraão teve que mandar embora aquilo que foi gerado na mente, gerado um erro. Teve que mandar embora, para abraçar aquilo que era de Deus de fato. Nós precisamos migrar, a palavra que o Padre José usa, precisamos migrar da mente para o Espírito de Deus. Facilmente nós estamos na mente. Talvez aqui agora nós estamos na mente. E estamos, de fato, na mente. Mas precisamos migrar da mente para o Espírito. Entende? Precisamos sair dessa dimensão da mente para ir para a dimensão do Espírito. Se nós
queremos ser homens espirituais e vamos permanecer na mente, nós vamos tornar apenas cumpridores de lei. Nós seremos apenas cumpridores de lei. Homens e mulheres que vão para as missas, participam de missa, rezam o texto, fazem oração, mas na mente, não no espírito. Porque essas pessoas, elas vão até para a missa, elas até oram, mas não mudam. A oração, a vida espiritual não consiste apenas em oração, ou ainda isso não consiste nisso, mas uma mudança acontece dentro de mim. Uma mudança que acontece na minha atitude, no meu falar, no meu agir, nas roupas que visto, naquilo que eu ouço. Tem que tocar toda essa dimensão, porque sou espírito, alma e corpo. Então, se eu sou espiritual, então vai atingir todo o meu ser, espírito e alma e corpo. Porque eu sou um homem espiritual. Compreendem? Se eu não entrar nessa dimensão do espírito, eu vou me tornar um homem natural. Um cumpridor de lei. Há muitas pessoas que estão fazendo tendo atitudes piedosas, estão indo para as suas missas, estão orando, mas não mudam. Continuam os mesmos lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua rua, lá na sua casa, continuam os mesmos. Não mudaram. Porque precisa mudar. É por isso que a gente vai falar para abrir Jesus com aqueles fariseus, era isso. Palavras repetitivas, atitudes repetitivas, que foi mal interpretado por muitos. Nós repetimos aquela atitude todo dia, mas não é algo que vem de dentro, não é algo que muda o meu espírito, não é algo que muda a minha atitude, minha maneira de ser, porque na espiritualidade eu preciso mudar. É algo que vem de dentro, é algo que realmente muda. Quando eu falei que em 98, falei que com 25 anos terminou a minha vida longe de Deus, e eu estou com 22 anos de caminhada. Começou em 98. 98 foi o primeiro encontro com Deus. Em 99 fui a experiência com a revolução carismática, uma das maiores experiências, foi o batismo do Espírito Santo. Ali houve uma mudança muito profunda em minha vida. Deus falava, esse menino é um bandido. Deus falava disso, da história dele, né? Também era um bandido, só não era da gangue dele, gangue do pé de morro, entendeu? Só não era da gangue do pé de morro, mas eu era da gangue da Rua Piauí. Então, o que aconteceu? Naquele 99, num retiro de carnaval, lá em Piritoró, tive uma experiência. Gente, aconteceu algo lá, naquele lugar, que eu naquele momento não senti nada aconteceu, não senti nada diferente, mas quando eu cheguei em casa eu vi as mudanças diferentes. A primeira mudança foi nas músicas que eu ouvia. Olha, as músicas que eu ouvia era Legião Urbana, que estava no auge, eu tinha toda a coleção da Legião Urbana, né? Dos mais velhos aí que conhecem, que o jovem daqui não conhecia o Pink Floyd. Quem conhece aí Pink Floyd? Olha. The Wall. Não, você não conhece. Pink Floyd, a música conhecida The Wall. Gente, The Wall começa com um helicóptero. Eu botava bem alto lá em casa. Né? Eu não ouvia para mim, não. Eu ouvia para o vizinho. Eu queria que os vizinhos ouvissem minha música. Porque, gente, o pessoal fazia isso. Eles não gostam de ouvir, não. Eles gostam que os outros ouçam suas músicas. Eu botava bem alto. Bota quando eu cheguei do retiro de carnaval, naquele ano de 99, eu comprei o CD do Padre Marcelo. Isso eu queria ouvir o Padre Marcelo, mas também eu fiz uma coisa. Assim que eu colocava a música Pink Floyd bem alto, eu coloquei também o Padre Marcelo no último volume também. Quero mergulhar nas profundezas, bem alto mesmo. Estava no auge. Mudou a minha vida. Comecei a ir para as missas, comecei uma mudança. Algo significativo para mim. Pedi a bênção para meus pais. Porque eu não pedi a bênção até aquele ano. Mas ali mudou, comecei a pedir a bênção para meus pais. E o Espírito Santo foi fazendo, foi mudando aos poucos, porque eu tive 25 anos de besteira que eu fiz na minha vida. Ora, não era um dia que o Espírito Santo ia mudar tudo. Mas ele começou e foi de força. Começou firme mesmo comigo.
Então, é a ação deste mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que fez em mim, que faz na igreja, que quer fazer em nós nesta tarde. Abrimos a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Primeiro Coríntios, quem quiser ler essa Bíblia pode adquirir a Bíblia aí na lojinha da comunidade, Bethesda. Nós precisamos migrar, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14 e 15. Nós precisamos migrar da mente para o espírito. Nós precisamos migrar. Diverso, por que nós precisamos migrar? Porque nós precisamos mudar a nossa oração. Precisamos orar realmente no espírito. Entende isso? Por que eu estou falando que nós precisamos sair dessa dimensão da mente para ir para a dimensão do espírito? Para orarmos no espírito. É no espírito que eu encontro com Deus. Eu posso fazer oração repetitiva. Eu posso orar e nada acontecer. Mas quando eu oro no Espírito, coisa acontece. Algo acontece. Então, para sair dessa mente, para ir para o Espírito, nós temos uma arma poderosa, um jeito de orar simples, jeito de orar simples, que nós vamos entrar através dessa oração, deste jeito de orar, jeito de rezar. É uma oração belíssima, simples, não precisa de muita coisa, não precisa você ler nada, não precisa você ser um gênio, não precisa ser um grande homem, mas é simples. Vamos lá? Se eu oro em virtude do dom das línguas, entendeu aí? Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então o que fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com entendimento. O que eu quero falar é dos dons das línguas, aquela oração diferente que nós oramos aqui. As pessoas que estão conosco na comunidade Bethesda, já muitas pessoas veem esse jeito de orar diferente, aquele xandalayaralaba, cantalaba, xiriabalabalá. Uma oração é um meio de nós entrarmos no Espírito. São Paulo quer dizer, quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Entende? Mas eu quero abrir agora um parênteses aqui, nós retornaremos aqui. Vou abrir um parênteses aqui agora. Eu falei antes, este dom é um dom antigo da igreja, está na Bíblia, da igreja, mas foi esquecido por muito tempo dentro da igreja. Vocês não veem orando em igreja, orando em língua, vocês veem? São poucos lugares que você encontra um lugar que se ora em línguas. A renovação carismática trouxe de volta. Só para vocês terem uma ideia, em 81, o Papa João Paulo II se encontrou no Jardim do Vaticano com a renovação carismática. A renovação carismática não cantou, começaram a cantar, de repente começaram a orar em línguas. Me repete todinho. Orar em línguas. Xandalayarabacanta, o Papa olhou, ficou de olho aberto, aí fechou os olhos, rendeu a graça do Espírito Santo pela oração em línguas. Se você for ler o capítulo inteiro, 14, você poderá chegar a uma conclusão de que o dom de língua não é necessário. Pessoas que é contra a renovação carismática usaram muitas vezes esse texto de 1 Coríntios para desmistificar, falar mal da renovação carismática, falar mal da oração em línguas, que não é isso que a Bíblia fala. Usaram por muito tempo, ou por vergonha, por medo, não sei, mas por muito tempo foi
falado, a partir dessa, foi mal interpretado esse texto de Coríntios para tirar a oração em línguas da igreja. Realmente passou muito tempo a igreja sem orar em língua. Poucos, talvez histórias ali e aqui sobre santos, talvez se fala de um santo orando em línguas, mas a igreja passou muito tempo sem essa oração em línguas. São Paulo, nós temos que compreender, e essas pessoas não compreenderam, não leram o texto direito, nem compreenderam o contexto. Amados irmãos, existe o texto, mas existe também o contexto. A Bíblia não se pode ler apenas com texto, senão seremos fundamentalistas. Fundamentalistas porque eu vou ler a Bíblia e vou interpretar o jeito que ela está escrito. Não. Existe um contexto. O que é o contexto de Bé? O contexto é aquilo que não está no texto, está fora do texto. Ou qual foi escrito, feito aquele texto. O que aconteceu para esse texto estar aqui? Por que São Paulo escreveu isso? Para quem escreveu isso? Por quê? Qual era o motivo? São Paulo fala palavras fortes. Vou dar uma das palavras que é mal interpretada. Mas prefiro falar no verso 19. Mas prefiro falar na Assembleia 5 palavras que compreendo para instruir também os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Se você ler, você vai perceber que coloca o dom de língua lá embaixo. Prefiro falar palavras que compreendo, falar 5 palavras que compreendo a 10.000 palavras em línguas. Então, há uma má interpretação dessa palavra. São Paulo está mentindo? Não. São Paulo falou corretíssimo, mas para aquela comunidade de Corinto. Agora eu vou falar para vocês no contexto. Por que São Paulo falou essas palavras para aquela comunidade? Antes disso, São Paulo falou tudo isso fortemente sobre o dom de língua, mas no versículo 39, ele fala uma palavra, e essa palavra que eu fico no texto, no verso 39, ele vai dizer assim: assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém não impeçais falar em línguas. Entendeu? As pessoas estão pedindo a renovação carismática de orar em línguas, mas a palavra diz, São Paulo vai dizer, aspirai sim à profecia, mas não impeçais falar em línguas. Mas, voltando ao contexto, a comunidade de Corinto foi uma comunidade, amados irmãos, cheia dos dons do Espírito. Ali, vamos dizer, ali a igreja que todo mundo queria, era aquela comunidade de Corinto, cheia dos dons, profecias, dons de cura, de milagre, tudo acontecia naquela comunidade, inclusive dons de línguas. Mas houve um exagero nos dons de línguas. Que exagero era esse? Era apenas orar em língua? Não. O que eles faziam? Eles iam para as praças públicas, para os mercados, e ficavam lá orando em línguas, chamando a atenção das pessoas. Paulo foi informado sobre isso. Os irmãos realmente de Corinto chamaram, a liderança chamou São Paulo. Alguns irmãos, alguns aí estão tão empolgados com os dons de línguas, estão orando nos mercados, estão chamando a atenção, estão escandalizando a igreja por isso. Então São Paulo vai escrever uma carta para falar a esses irmãos para ter discernimento nos dons de língua. São Paulo está falando para os grupos de oração da renovação carismática, não está falando para o grupo fechado da renovação carismática, não está falando. Nós oramos em línguas, mas dentro de um grupo fechado, dentro da igreja, não é em praças públicas, oração em línguas. Deu para compreender? Vocês estão entendendo? Pergunta a pessoa que está ao teu lado, você está entendendo? Você entende o que esse rapaz fala? Pergunta para ela. Você entende o que esse rapaz fala? Você entende o que esse espanhol fala? Pega para ela aí. Você entende? Ela entendeu? Uma vez eu fiz uma proposta para Milagres. Vocês conhecem Milagres? Eu pedi Milagre, bora pegar nos dois, você prega e eu vou traduzindo. Eu tinha vontade de fazer isso. Ela sorria, Milagre. Então, amados irmãos, o que São Paulo está querendo dizer que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Preste atenção aí. Quando eu oro em línguas, é o meu espírito que ora. Entende? É o meu espírito que ora. Eu posso até impor as mãos e orar, mas
A oração, essa oração em línguas, ela é meu espírito que está orando. É meu espírito que está orando. Então, se eu oro em línguas, e se é meu espírito que está orando, e meu espírito sabe o que falar para o Espírito Santo, sabe o que falar para o Pai, então eu entro neste âmbito do espiritual, neste âmbito de Deus, neste âmbito santo, neste quarto santo. Mas, irmãos, é ali que acontece a obra. A oração em línguas não é apenas um cantarolar. Vamos abrir aí em Atos 2. Atos 2. Deixa aberto aí em Atos 2, eu quero só ficar um detalhe aqui. Se oro em virtude do dom das línguas, meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Amados irmãos, prestem atenção aqui agora. A oração em línguas é a oração que meu espírito ora. É uma linguagem só do meu espírito. Não é uma linguagem que eu entendo. Olha, quando eu oro em línguas, eu não entendo o que eu falo. Você não entende o que eu falo. Só o Espírito Santo que entende o que nós estamos falando. Entende? Só o Espírito Santo entende. Se a palavra diz aqui que quando eu oro em línguas, o meu entendimento ficar sem fruto, é claro que tem que ficar sem fruto, porque o meu espírito está orando. Se eu ficar com entendimento orando em língua, então eu estou orando na mente. Compreendeu? Por isso fica sem fruto o meu entendimento. Porque se eu estou orando no espírito, então eu estou orando na mente. São Paulo está corretíssimo na fala dele. Quando eu oro em línguas, o meu entendimento fica sem fruto. Eu não entendo o que estou falando. Porque se eu for orar em línguas e for entender aquilo que estou orando, então eu não estou orando no espírito, estou orando na mente. Porque quando você está orando, você sabe o que você está falando, não sabe? Você sabe o que está falando. Você não é doido. Você sabe o que está falando. Estou falando para Deus, Senhor, me cura, faz isso, Senhor. Mas se eu mudar a oração, eu não estou entendendo nada. Você também não. Mas o Espírito entende. Mas é o Espírito que entende. Porque, amados irmãos, a oração em línguas não é uma linguagem extraterrestre, não. Eu lembrei agora de algumas pessoas que estão brincando com dons de língua. Eu lembrei do Gilson Contáveis, que estava comigo dele, orando em línguas, ficava comigo dele falando em línguas. Canta, e outro assim, canta lá, aí eu dizia assim, gente, o pessoal dizia que são árabes. Dizia que eles eram árabes. Ninguém entende. Mas é o Espírito Santo que precisa entender. Só o Espírito Santo que entende essa oração. Sim. Atos 2, versículo 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. A oração em línguas ninguém entende, as pessoas não entendiam. É o Espírito Santo que concede o falar. Eu posso cantarolar? Não é simplesmente cantarolar a oração em línguas, falar sílabas. Podemos até começar, sim. Podemos começar. Vocês querem orar em línguas? Começar a falar em línguas? Querem ou não querem? Tem uma maneira fácil. Vocês vão aprender agora. Repita comigo. Sheila, Maria, Miranda. Fala rápido agora. Fala de novo. Vai falando. Fala não. Sheila, Maria, Miranda, 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 Sheila, Maria, Miranda. Estou orando em línguas. Estou orando. Em línguas estranhíssimas, essa de vocês. Mas é estranho. Estranhíssimo. Não é do Espírito, mas é estranhíssimo. Nem eu entendo. Podemos começar dessa maneira, Sheila, Maria Miranda, mas quando eu entro no Espírito, a oração muda. Então o Espírito Santo concede a maneira como deve falar, como você vai cantar lá. Gente, oração em línguas, eu fui em oração em línguas que eu parei para ouvir. Eu parava para ouvir.
alguém era inspirado na oração em línguas, a um canto espiritual em línguas. Eu parava para ouvir, era belíssimo o canto. Porque é o Espírito Santo que concede isso. Nós começamos dessa maneira, Sheila Maria Miranda. Se vocês continuarem, Sheila Maria Miranda, fechar os olhos, pedir antes do Espírito Santo começar, Sheila Maria Miranda, você vai mudar. Você vai ficar Miranda Sheila, falar de maneira contrária. Sheila Maria, Maria Miranda, Sheila Maria Miranda, Sheila. Vai cheirando. Pode fazer esse exercício, você não chegar. Eu oro em línguas todos os dias. Todos os dias, minha oração pessoal, todo dia eu acordo não, me acordam. Todo dia, 4h30 da manhã, me acordam. Porque eu acordava às 5 horas da manhã para rezar. Mas agora estão me acordando às 5h30, não sei, 4h30, não sei quem está me acordando. 4h30 acordo. Não é meu celular, você está me acordando. Não sei quem dorme, o Espírito Santo não dorme, os anjos não dormem, e ficam me acordando para rezar também. Eu vou rezar, porque eu não consigo mais dormir. Eu passo de 4h30 até 5 horas na oração em línguas. Orando em línguas. Conta uma coisa para vocês, um testemunho que eu contei só com minha esposa. Meu cunhado morreu, está quase um mês, né? Meu cunhado morreu. Eu tenho algo que eu sofro na mente. Ansiedade. Entendeu? E há muito tempo eu não estava sentindo mais ansiedade, muito tempo. Mas quando meu cunhado morreu, passei a sentir de novo ansiedade, mas veio de maneira muito forte, que não sentia antes. Eu não sentia o meu coração acelerado. Nunca sentia, mas a minha ansiedade vinha, mas antes de começar a pregação, eu tinha ansiedade, mas controlei já ela, foi embora. Então, ela veio muito forte dessa vez, muito forte, meu coração começou a acelerar, até essa semana eu fui fazer um exame de coração para ver se realmente tinha algo para mim no coração, porque a ansiedade ela é a mente nos enganando. Fui ver, tudo ok, então é ansiedade, aí isso me tranquiliza. Então, eu estava sofrendo bastante, minha ansiedade estava muito forte mesmo, o coração acelerado, e numa desses dias que eu estava sendo acordado 4h30 da manhã, naquele dia estava tão forte que eu disse, meu Deus, eu vou rezar em línguas aqui. Foi depois da pregação do padre José Eduardo. Quando eu ouvi a pregação do padre José Eduardo sobre o dom de línguas, eu passei aquela noite até eu me sentir bem, me sentir melhor. Passei a orar em língua, sem parar, orando em línguas. Olha, nunca mais senti a ansiedade de maneira forte como eu senti. Nunca mais. Entendeu? Isso é a oração em línguas. Algumas pessoas conseguem vencer a ansiedade com o rosário também. Passam a rezar o rosário e o rosário vai derrubando a ansiedade. Né? Também é um meio de romper com a ansiedade. Né? Ele vai estar dando o exemplo de que pela oração em línguas ele venceu a ansiedade. Né? Porque o Espírito ora em nós e ordena tudo que em nós está desordenado. Né? Então ele venceu pela oração em línguas, né? Mas o meio também eficaz é o rosário. Vocês verem o que é realmente o dom de línguas, o que ele faz em nossas vidas. Quem se exercita pelo dom de línguas. Então, quando estamos orando línguas, podemos cantarolar, podemos falar sílabas, mas quando o Espírito Santo vem, quando você realmente entra na dimensão do teu Espírito e se une ao Espírito de Deus, algo diferente acontece. Há uma manifestação dentro de você, e você vai ter uma oração inspirada. Uma oração inspirada. Você muda. A tua oração muda. Você fala, a tua oração ali parece palavras diferentes. Há uma manifestação diferente. Você pode até chorar na oração em línguas. Pode até rir na oração em línguas. Que há uma manifestação diferente de você. Você pode entrar em repouso. Gente, repouso, outra coisa interessante. Você já viu minha oração pessoas caindo? Alguém viu? Não se assuste não. Ali é uma ação do Espírito Santo sobre aquela pessoa. Ela entrando no repouso. Eu entro constantemente no repouso no Espírito. Aqui mesmo, pela manhã eu entrei em repouso. Mas o repouso não precisa cair. Mas pessoas, elas caem porque ela é tão forte aquela ação do Espírito Santo que elas não aguentam aquilo. E caem, e ficam, às vezes demoram, porque elas querem permanecer naquele estado de graça tão grande que está acontecendo na vida dela. Há pessoas que entram em repouso, começam a se tremer todo dia, se bater, debater.
há manifestações diferentes do Espírito Santo em você. Entende? Ele se manifesta de várias maneiras, mas não é importante a maneira como você vai expressar a oração. Não é importante isso. O importante é a oração inspirada. É uma oração inspirada. Você muda. Quantas vezes na minha oração, essa maneira que eu oro aqui, é a maneira que eu começo. Mas quando eu entro no Espírito, muda totalmente. Muda tudo. E eu não sei entrar. Se eu Gilberto, fala aí como é que você muda, eu não sei. Porque é uma manifestação do Espírito Santo. Ele concede como Deus falar. Pessoas começam a cantar cantos belíssimos na oração em línguas. Dessa maneira você vai entrar, você vai se abrir o teu espírito para a ação de Deus na tua vida. A oração em línguas é uma oração cheia de fé e amor, onde você para com a sua mente. Você para com a sua mente. A oração em línguas não é uma coisa que você, não é um transe, não, que você entrou em transe, não. A oração em línguas é uma oração que você para quando você quiser. E você para de orar e pode parar na mente e entrar no Espírito. O Espírito Santo concede que você pare. Aí você entra numa dimensão espiritual. Aí Deus vai falar com você. Olha, algo se produz dentro do teu espírito. Algo diferente vai produzir dentro do teu espírito pela oração em línguas. Deus vai criar algo novo dentro da tua vida, vai criar algo diferente dentro de você pela oração em línguas. Em Gênesis capítulo 11, preciso abrir em Gênesis capítulo 11, é um dos textos de Pentecostes, da liturgia de Pentecostes, está lá, Gênesis capítulo 11, que é Torre de Babel. O que acontecia na Torre de Babel? Os homens tinham a mesma linguagem. Eles diziam para si mesmos: façamos para nós uma torre para nós chegarmos ao céu. Deus disse: se é assim que eles agem, é assim que eles falam, poderão fazer mais coisas ainda. Vou confundir a mente deles. Parece que é um erro de Deus essa parte aí, mas não há erro de Deus. Quando se fala da Torre de Babel, se fala da sociedade, a maneira como a sociedade quer se tornar, é a mentalidade da sociedade. A sociedade tem uma mentalidade só, tem uma só linguagem. Qual a linguagem da sociedade? Possuir, prazer e poder. Eu preciso ter as coisas, preciso ter aquele carro, preciso ter aquela casa, preciso ter aquilo. Poder fazer tudo. Seria fazer o que eu quero, como eu quero, da maneira que eu quero. E a busca do prazer, do sexo, é a linguagem da sociedade. É a linguagem daqueles que querem construir uma torre. Quer chegar ao céu da sua maneira humana, a sua maneira de pensar. Por isso Deus precisa confundir essa mentalidade. Por isso Deus confundiu a mentalidade no ano de 98. Deus confundiu, eu me achava a melhor pessoa deste mundo, com a mentalidade melhor deste mundo, quando Deus entrou e mostrou quem eu era de fato, quem eu era de verdade, mostrou a minha verdade. Deus confundiu a minha mentalidade, confundiu minha mente, fez eu olhar para dentro de mim e ver que não sou o último biscoito de pacote. Deus quer confundir a tua mente para que você comece a caminhar para dele, caminhar. Veja que esse relato do Gênesis 11 é o último relato que começa a caminhada do povo de Deus, que é a partir dali que o povo de Deus começa a caminhar. Começa com Abraão no capítulo 12. Deus confunde a linguagem dos homens. Deus quer confundir a tua mentalidade, quer te confundir para você realmente olhar para dentro de si e ver que você não é aquilo que você pensa que é. Você precisa sair dessa dimensão, parar de operar na mente para operar no Espírito, para que o Espírito produza algo novo dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro do teu Espírito. Deus quer fazer um novo na tua vida. Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Mas eu preciso permitir, preciso sair, parar de operar na mente, criar os meus projetos, deixar que Deus faça, Deus esteja no controle de todas as coisas. Amém?
Vamos abrir em 1 Coríntios. Ainda está aberto em 1 Coríntios, capítulo 14, mas no verso 4. Amados irmãos, precisamos migrar da mente para o espírito. Essa migração, ela não é pacífica. Ela não é pacífica. Ela não é apenas eu decidi, eu vou agora sair da mente e vou para o espírito. Não é assim simples não. A migração da mente para o espírito é como a migração do povo de Deus do Egito para a terra prometida. O que aconteceu? O faraó foi atrás, aconteceu as 10 pragas, não foi isso? A gente morreu na caminhada. Essa migração, ela não é pacífica. Nós vamos sofrer, vai ser doído, mas precisamos migrar, porque o faraó virá atrás. De perto o que é o faraó? O faraó é o homem velho, querendo dizer para você, isso é besteira. Isso é besteira, continue na mente, continue aí fazendo as coisas. Te dá prazer isso. É o faraó indo atrás, porque quer que você permaneça no Egito. Permaneça no homem velho, continue no pecado, continue no prazer, continue no poder. Aqui está o ponto mais importante da oração em línguas. 1 Coríntios 14, verso 4. Amém? Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. É o ponto principal da oração em línguas. Parece que, se nós olharmos, fazemos uma leitura de maneira comunista, vamos dizer que orar em línguas não é bom, é melhor profetizar do que orar em línguas, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, profetizar edifica a assembleia. Então, prefiro profetizar do que orar em línguas, porque você é egoísta em orar em línguas para edificação de mim mesmo, quando meus irmãos precisam também ser edificados. Parece belo esse pensamento, né? Parece belo. É como aquela pessoa que vai um prato de comida, ele está com fome, tem 3 pessoas que estão com fome, então tem 2 pratos de comida, ou 3, não sei, ele prefere não comer. Não, para ele comer, parece belo e bonito, mas ele vai ficar com fome, porque ele não, embora ele tenha dado, mas ele vai ficar com fome, ou não vai? Vai ficar com fome, embora ele fez um gesto bonito, mas ele vai ficar com fome. Então, eu preciso profetizar, mas eu preciso orar em línguas. Ora, amados irmãos, eu estou aqui talvez profetizando para vocês. Gilberto, é melhor profetizar, está falando para nós, santificando os irmãos, do que orar em línguas. Mas antes de profetizar, antes de chegar até aqui, pegar esse microfone, eu tive que orar muito em línguas. Entende? Devo compreender o que eu quero dizer agora aqui. Aqui são 2 coisas que se completam: edificar a si mesmo e edificar a assembleia. Para edificar a assembleia, eu tenho que estar edificado. Como é que o cego vai guiar o cego? De que maneira? Vou falar assembleia, se não edificar a mim mesmo. Se eu estivesse edificando a mim mesmo, será que eu teria condição de chegar para vocês e falar o que eu estou falando aqui agora, pregar? Não estou pregando para vocês? Se eu não estivesse primeiro buscando a minha edificação, eu preciso me edificar. Então, se eu oro em línguas, estou edificando a mim mesmo. Então, vou orar em línguas constantemente, porque orando em línguas, estou edificando a mim mesmo. Amém? Mas, irmãos, embora nós estejamos orando em línguas comunitariamente, mas o efeito é individual. Nós estamos todos aqui, cantar labaiara, mas o efeito é individual. Então eu cheguei à conclusão que a oração em línguas é uma oração pessoal. Entendeu, Deus? A oração em línguas é uma oração pessoal, embora façamos comunitariamente, mas ela é uma oração pessoal. Por quê? Porque quando eu oro, o meu espírito ora. Por que nós devemos orar em línguas, Gilberto? Para a edificação de nós mesmos, para nós sermos edificados no Espírito. Porque quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está construindo, está fazendo algo estupendo de mim, algo que eu não estou vendo.
O Espírito Santo está edificando o meu coração, está edificando essa estrutura que eu sou, está edificando a minha espiritualidade. Ele está construindo, eu não estou vendo, mas Ele está construindo. Por isso eu falei a palavra de Deus bem no início. Deus vai construindo nada, a obra dele. Deus vai construindo nada, a obra dele. Deus está construindo em ti a obra dele. Judas. Vocês conhecem o livro de Judas? Quem conhece o livro de Judas? Levante a mão aí. Judas, só tem um capítulo. Abra no livro de Judas. Vocês vão abrir aonde? Velho ou Novo Testamento? Onde é que vocês vão abrir? Diz para mim aí. Novo? Perto de onde? Vamos para Apocalipse. Vou para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Vocês voltam. O livro antes do Apocalipse. Você vai encontrar o livro de Judas. Verso 19. Amém, aleluia. Olha só, verso 19. Homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito. Vamos começar aqui do 18. No 18. No fim dos tempos virão impostores, que viverão segundo as suas ímpias paixões. Homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, caríssimos, é vocês, nós aqui, vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé, orai no Espírito Santo. No texto da Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. O texto da Jerusalém diz: orando no Espírito, edificando a vossa fé, orando no Espírito. Quando eu oro em línguas, a minha fé está sendo edificada. Veja, homens que não têm o Espírito, homens ímpios, homens que não têm o Espírito, estão disseminando a discórdia. Mas vós, caríssimos, edificando-vos com a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Nós estamos procurando edificação da nossa fé, orando no Espírito. Por isso, amados irmãos, nós temos um testemunho forte da oração em línguas, um Padre Santo de Codó, um Padre Cartilho. Às vezes que solitário, mas está na oração em língua dele, orando em línguas, que sabe. Homens espirituais se exercitam pela oração em línguas, sabem quando ele quer chegar ao que Deus quer fazer neles. Estou apressando para nós chegarmos ao fim desta pregação. Quando mergulhe na oração em línguas e você deixa o Espírito Santo te conduzir, ele vai te conduzir para a dimensão que ele quer te conduzir. Porque a santificação não é nossa, não eu que me santifico, não é você que santifica, é o Espírito Santo que te santifica. Quando você está orando em línguas, está mergulhando no Espírito Santo, ele vai te conduzir aonde ele quer te conduzir. O vento sopra onde quer, te leva para onde ele quer. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer te conduzir aonde ele quer, não para onde você quer, mas para onde o Espírito Santo quer. Por isso, quando eu oro em línguas, o meu entendimento fica sem fruto. Mas interessante, o padre pregando isso, José Eduardo, ele deu um exemplo, ele fala, e São Paulo vai falar isso. Então o que fazer? Vou orar com o Espírito, mas vou orar também com entendimento. Interessante isso, ele dá um exemplo, o padre José Eduardo, ele disse que, não sei se era amigo dele, Nelson, falava que deixou o emprego, foi
deixou o emprego e passou a orar 8 horas por dia em línguas. Passou 3 meses em oração em línguas, só orando em línguas. 3 meses, falava disso. Depois de 3 meses ele foi para um grupo de oração. Esse dia o pregador não era um bom pregador. Ele estava sentado lá atrás, ouvindo a pregação. De repente ele fechou os olhos e viu uma radiografia de uma perna. Viu primeiro uma perna quebrada, depois uma perna atrofiada. De repente a perna estava boa. Ele olhou para o lado e viu uma mulher que estava com a perna assim um pouco encolhida. Perguntou, eu não sei se é artrose, a doença, o problema na perna, não sei se é artrose ou acho que é artrose o problema. A senhora está com artrose? Se não for, me corrija depois. A mulher, sim. Posso orar em você? Ela disse, sim. Ele foi e orou para a mulher. Orou em línguas. Orou a mulher. E a perna começou a esticar da mulher. Os outros viram aquele murmurinho, aquele azoado, e o pessoal foram ver também, começou a orar para as pessoas também, e muitas pessoas foram curadas naquele dia. Aí o coordenador do grupo chegou assim, você não pode vir amanhã de novo, não. Vou orar com o Espírito, mas vou orar também com o entendimento. Embora eu não saiba o que o Espírito Santo está dizendo, o que o Espírito está falando, eu não entendo nada, mas depois veio o entendimento daquilo que o Espírito quer para a tua vida. Ele orou em línguas, ele não sabia o que Deus estava falando. Deus queria, mas não queria. Deus falou para ele e fez uma obra estupenda na vida das pessoas através dele. Ele edificou a si mesmo, mas edificou a assembleia com entendimento. Que o Espírito deu entendimento para ele, que o Espírito é um Espírito também de ordem. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer a obra dentro de nós, nos edificar. Nós não vamos compreender nada, mas lá na frente nós vamos compreender o que o Espírito quer dizer. Era assim que Jesus caminhava com os seus discípulos, eles não entendiam, mas depois eles foram entender as palavras de Jesus, que o Espírito concedeu para eles entenderem. A última palavra, Romanos capítulo 8, verso 26, vamos encerrar nessa palavra. Romanos capítulo 8, verso 26. Amém? Outro assim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, pois o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Nós não sabemos pedir como convém. Nós vamos com a nossa oração, nós pedimos para Deus, Senhor, faça isso em minha vida, me dê isso aqui, eu preciso. A gente ora muito pelas nossas condições, por doenças, por problemas de desemprego. Oramos para essas situações que nós conhecemos, são próximas de nós. Sim ou não? Nós oramos assim. Mas quando eu oro no Espírito, o Espírito Santo não está preocupado se minha casa é pequena, se cabe só 4 pessoas. Chegar a 5, entra o 4, sem sair um para o outro entrar. Ele não está nem preocupado com isso. O Espírito Santo não está preocupado se você vai para o seu trabalho a pé, volta suado. Ele não está preocupado com isso também não. Ele está preocupado com o que acontece aqui dentro, a vida interior. É isso que preocupa o Espírito Santo. É isso que ele vai fazer. Ele se preocupa com o que está dentro. Por isso que ele intercede. Ele intercepta. A palavra é essa. Interceptar. Porque a oração, na verdade, é interceptar. Interceder é interceptar. E vai interceptar o quê? A tua vida está num caminho, você está no caminho. Então, quando você ora em línguas, você entra no Espírito, o Espírito Santo vem e auxilia a tua fraqueza. Ele intercepta aquele estado que você está, aquele rumo que você deu à sua vida. Ele intercepta e faz algo novo em tua vida. Ele intercede com gemidos inefáveis. E o que é inefável?
Eu fui olhar um pouco no... Eu gosto de olhar no dicionário, porque às vezes a gente conta palavras mais gostosas. O dicionário me deu o seguinte, que não se pode nomear, descrever, imenso, prazeroso e inebriante. Gostei demais disso aqui. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Algo que nós não podemos descrever. Podemos dar nomes. É algo imenso. É algo prazeroso. É algo inebriante. Essa é a graça do Espírito Santo em nossa vida. Nós não podemos descrever a ação do Espírito Santo. Nós não sabemos o que o Espírito Santo quer fazer em nós. Nós não podemos descrever esta ação do Espírito. Por isso Ele intercede por nós com gemidos inefáveis. Nosso Espírito ora. Nosso Espírito, ele não tem a linguagem nossa. É uma linguagem diferente. Então Ele geme dentro de nós. Ele encontrou com aquilo que dá vida a Ele. Ele se encontrou com o amor dEle. Mas irmãos, que nós entramos numa oração em línguas e entramos na ação do Espírito Santo, nós entramos num namoro. Não tem nada mais gostoso, mais inebriante do que um namorar com o Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo fazer, dirigir. A gente sorri, a gente chora. Quantas vezes chorando quando eu encontro com o Espírito Santo? Quantas vezes, quantas graças o Espírito Santo faz na nossa vida. A graça do Espírito Santo, o amor que o Espírito Santo faz dentro do coração de um homem apaixonado por Ele. É o tempo do Espírito Santo, é o tempo desta graça. É namorar. É por isso que as pessoas fazem loucura por Deus, que deixou o Espírito Santo fazer esta obra, deixou Ele encaminhar, deixou Ele conduzir aquela alma. Porque Deus está fazendo naquele coração. O Espírito Santo está namorando, está no Santo dos Santos. Amados irmãos, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que a escola vai fazer, mas essa sala de hoje ela vai desprender do alicerce. Vai desprender do alicerce. Nós vamos para a sala do alto. Nós vamos subir para a sala do alto. Não sei, daqui a alguns anos, talvez os engenheiros vão ver aqui o que aconteceu aqui na sala aqui. A sala aqui não vai mais ser a mesma. Porque o Espírito Santo vai fazer esta obra hoje aqui. Ele vai desprender este quarto, desprender do alicerce. Nós vamos estar no alto. Porque o Espírito vai fazer isso em você. O Espírito Santo quer fazer esta obra em você neste dia. Quando eu cheguei aqui hoje pela manhã, eu disse boa noite. Pela manhã. Eu acho que porque eu vi as luzes aqui, eu cheguei aqui, boa noite. Bom dia. Mas o Espírito Santo hoje quer fazer uma obra estupenda na tua vida. Amém? Você quer isso? Você deseja isso do Espírito Santo? Você deseja vender tua vida para Ele? Tem certeza do que você está falando? Se Ele dissesse para mim naquele dia, naquele mês de outubro, ali no centro da piedade, eu dizia, não. Mas em Piritoró, eu disse, sim, eu quero. Nós precisamos hoje entrar. Nós precisamos entrar nesse quarto. Tem um quarto aí dentro de você. É um quarto, o Santo dos Santos, onde só Deus entra. Nós precisamos hoje. Você tem a chave, está com a chave aí, gente? Está com a chave aí? Vocês estão com a chave aí para abrir essa porta deste quarto santo? Se eu precisar abrir. Então não estou com a chave. Estou no chão da chave, porque eu vou dar a chave para vocês. Tá pouco. Mas dá. Nós precisamos abrir esta porta hoje. Hoje, Deus tem amor muito grande por você. Deus tem imenso amor por você, o Espírito Santo. Deus do momento é o Espírito Santo.
O amor gerado entre pai e filho hoje quer se encontrar contigo. Nós vamos exercitar hoje a oração em línguas. Quem não ora em línguas hoje vai ter que orar. Se vira. Se apega aí a Sheila. Se apega a Sheila. E começa. Se quiser, usa o Abapai. Abapai também é bom. Abapai, vai, Abapai, 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 e vai e não para. Mas nós vamos entrar hoje nesse. Vamos ficar de pé. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração. Os braços do Pai. Mais uma vez, hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar. Meu coração, nos braços do Pai. Peça isso, vem Espírito Santo. Solta a voz, suplica.